Minha gente, eu tava pensando aqui. Tem um mistério na Bíblia que eu nunca achei ninguém que conseguisse me responder o que realmente aconteceu. Tem um episódio que Jesus ele tá num certo local onde as pessoas trazem para ele uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. E aí os acusadores, né, muitas pessoas, muitos homens, trazem ali aquela mulher para falar com Jesus e acusam aquela mulher ali e dizem: Senhor, essa mulher foi apanhada em ato de adultério e perante a lei de Moisés essa mulher deve morrer. E Jesus ele pega e olha para as pessoas e se abaixa e começa a escrever no chão. E aí você sabe da história que Jesus ele fala ali: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que do maior para o menor todos foram embora. E aí Jesus vai, despede a mulher, porque e diz: ó, tá vendo aí, ninguém te acusou, também vá lá e não peque mais não. Só que o que é que Jesus estava escrevendo no chão? Se você já não se perguntou isso, não sei você, mas eu já me perguntei muito. De antemão eu já te digo, uma resposta exata eu não tenho para te dar. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo ali. Mas tem algumas teorias que, até bíblicas mesmo, são possibilidades. Separei aqui três, que são coisas que fazem sentido de Jesus ter escrito ali na Terra. Quer saber quais são? Fica comigo aí, que depois da vinheta a gente vai explanar essas teorias. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas teorias de possíveis escritos que Jesus escreveu na terra ali quando ele estava com a mulher adúltera, né? E os acusadores quiseram ali apedrejá-la e tal. E Jesus escreveu algumas coisas na terra. E de fato a gente sabe que a Bíblia não diz em nenhuma passagem o que estava escrito na terra. Mas existem algumas possibilidades e a gente vai abranger. Esse vídeo é mera curiosidade e não vai afirmar com certeza o que de fato aconteceu. Mas vamos trazer algumas teorias interessantes. Se você já tem dúvidas sobre esse assunto, já se interessou por esse vídeo, já deixa o seu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixa nos comentários algumas dúvidas como essa que a gente vai pensar, estudar e trazer a resposta se tiver para você. Como eu falei aqui na introdução, Jesus ele estava ali com uma mulher pecadora que foi apanhada em ato de adultério e ali os acusadores trouxeram para ele e disse: mestre, pela lei de Moisés ela deve morrer. Mas o que é que o senhor diz aqui? Aí Jesus ele se abaixa e escreve. E a nossa dúvida é justamente isso. O que é que Jesus escreveu ali naquela situação? Primeira teoria, é a teoria do pecado dos acusadores. Porque a Bíblia diz, aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 9, ali, que os acusadores, eles acusaram ali a mulher, e aí Jesus ele começou se inclinou e começou a escrever no chão. Depois ele olha para os acusadores e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire. E a Bíblia diz que ele volta para se inclina novamente no chão e volta para escrever. E a Bíblia vai dizer que do maior para o menor, do mais velho para o mais moço, começaram a sair. Então essa teoria é que o que Jesus estava escrevendo ali era justamente o pecado dos acusadores e eles foram lá, a Bíblia não diz, mas na teoria, que eles foram lá, olharam os seus pecados, largaram as pedras e saíram. E aí, como a Bíblia diz, começou a sair, de fato, a Bíblia não fala que eles olharam lá, mas na teoria diz que eles olharam os seus pecados, deixaram as pedras e saíram. A teoria número 2 diz que Jesus estava escrevendo Levítico 20 e 10 e Deuteronômio 22 e 22, que fala que se uma mulher ela for apanhada em adultério, o casal tem que ser levado para ser apedrejado, tanto a mulher quanto o homem. E aí o que a teoria fala é que Jesus estava escrevendo um desses dois versos, ou Levítico, ou Deuteronômio, porque a gente sabe que Deuteronômio ele repete a lei. Ou Jesus estava escrevendo Levítico, ou repetindo lá o que Deuteronômio repete, né? Então, um desses dois versos fala justamente isso, explorando que o pecado ele tem que ser punido para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, dá uma conotação de que
os fariseus ali, as pessoas que estavam acusando, eles não estavam cumprindo a lei por completo. Então, poderia sim ser que Jesus estivesse escrevendo e, pelo fato de eles não estarem cumprindo a justiça por completo, eles olharam assim, deixaram, porque poderia ser alguém que eles não quisessem trazer, talvez por influência, por alguma coisa. Então, eles só levaram a mulher quando deveriam levar também o homem. Então, eles soltaram ali as pedras e saíram. Essa é a teoria número 2. E tem uma terceira teoria, que é um pouco mais profunda, que é sobre uma profecia que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que fala que se as pessoas que se afastam de Deus, os nomes dessas pessoas são escritas no chão. E aí Jeremias está falando justamente sobre essa passagem, onde Jeremias ele fala no contexto aqui do capítulo 17, que fala sobre alguns castigos e algumas coisas que acontecem com pessoas que se afastam de Deus. E aí Jeremias fala que as pessoas que têm ali se afastado do Senhor, o seu nome é escrito no pó, para dar uma conotação de que quando o vento passa, se apaga e se esquece. Ou seja, as pessoas que se afastam de Deus terão seus nomes esquecidos. Então, meio que Jesus estava... A teoria que fala que Jesus estava escrevendo o nome dos acusadores no pó para fazer alusão a essa profecia de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Então, também é uma teoria que é embasada desse verso ali que Jeremias ele faz essa profecia para as pessoas que se afastaram de Deus. Se eu conseguir te ajudar a tentar elucidar de alguma forma, como eu já falei no começo do vídeo, a gente não consegue afirmar nada, porque eu prefiro ficar com o que a Bíblia se atém. O ensinamento que Jesus deixa para a gente, que é amar ao próximo, que é perdoar os pecados, que é não levar em conta o erro da pessoa, e sim acreditar no arrependimento das pessoas. Esse sim é o verdadeiro ensinamento, é a verdadeira causa de nós analisarmos a Bíblia. Mas como curiosidade, que eu deixei claro aqui no começo do vídeo, é apenas uma curiosidade e a gente não pode afirmar nenhuma das três teorias. Preferimos sempre ficar com o que a Bíblia diz. Até teoria eu quis trazer embasada na Bíblia Sagrada. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.